Boa noite, Davi. Na escuta? Pessoal que já tá me vendo aqui na live, pode deixar um oi aí, por favor, só pra gente já ir se ambientando, aguardar o pessoal chegar aqui. Boa noite, Davi. Acho que agora tu me ouve. Boa noite, senhores. Tarik, João Pedro. Como é que tá em São Paulo? Parabéns pela casa nova. Boa noite, Alan. Senhores, me escutam bem? A imagem tá adequada? Eu resolvi diminuir um pouquinho o tamanho da minha câmera aqui, justamente para não ter problemas. Como eu vou trabalhar com material também, né? E depois, ao final, eu disponibilizo isso pro pessoal. Eu já vou tirar as orelhinhas de Mickey Mouse aqui, que tá um pouco quente, inclusive. Maravilha, Tarik. Perfeito. Vamos aguardar o pessoal chegar. A partir desse momento eu entro em silêncio de rádio e eu só falo e não escuto mais. Boa noite, Vera. Boa noite, mestre Davi. Vamos só aguardar subir um pouquinho, ó. Boa noite, Caroline. Vejo umas caras conhecidas aí, uns ex-colegas de escritório, ex-colegas de faculdade, o pessoal da pós aparecendo. Boa noite, Terezinha. Senhores, só para lembrar um pouquinho, primeiramente eu agradeço muito o convite do Davi para vir conversar para um público tão variado, né, tão focado, né, lembrando que eu vou tentar adequar essa linguagem, não necessariamente uma linguagem altamente técnica, né, como o assunto trata de duas áreas técnicas específicas, tanto a área técnica jurídica quanto a técnica informática, vamos tentar alinhar a linguagem para os dois mundos, tá? Deixa eu só fazer as configurações finas aqui, ficou muito baixo, muito baixo. Vamos ver, quem sabe, então eu vou ter que ficar de Mickey Mouse aqui. Vai ficar de Mickey Mouse mesmo para dar uma qualidade melhor para vocês. Acho que melhorou, né? Boa noite, Paulo Rama. Boa noite, Kelly. Perfeito.
Senhores, então, o material, já me perguntaram aqui em off, o material vai ser disponibilizado sim, tá? Ao final eu disponibilizo um link. Dentro do contexto de fazer uma live, em média tem um atraso de uns 4 a 5 segundos, dependendo. Eu coloquei em média o meu streaming para fazer 3 segundos de atraso, para evitar não ter um delay muito grande entre vocês falarem e eu conseguir responder. Mas, de novo, ao final, eu sano todas e quaisquer dúvidas que tenham restado e, claro, deixo o meu contato, né, à disposição também para quem quer tirar qualquer dúvida, conversar algum assunto, enfim, tá? Senhores, estamos com 30 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar aí para ver os colegas. Deixa eu ver como é que tá. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, sim. Teve gente falando de som. Perfeito. Vamos ver aqui. Então, a minha ideia, a minha pretensão hoje, né, a pedido do professor Davi, é falar sobre um pouquinho sobre direito digital, direito eletrônico, como é que essas novas tecnologias se relacionam, né, com o direito, como é que a gente enxerga isso, né, dar um panorama do assunto. Não vamos entrar em meandros complexos da matéria, nem em tecnicalidades extremas, mas vamos mais aventar algumas possibilidades, algumas questões que acabam incorrendo conosco, tanto quanto operadores do direito, concurseiros, ou como simples e meros usuários, tá? Não desmerecendo também o próprio usuário, certo? Oi, Natália. Senhores, vamos começar devagarinho então, tá? A minha ideia hoje é falar aqui, eu não sei se o slide está dando para ler direitinho, direito digital, novas tecnologias e como o direito se relaciona. Eu acho sempre interessante levantar uma questão, eu sempre começo com uma citação do Como Viver na Era Digital, do Tom Chatfield, que é muito interessante, que diz que se quisermos conviver com a tecnologia da melhor forma possível, precisamos reconhecer que o que importa, acima de tudo, não são os dispositivos individuais que utilizamos, mas as experiências humanas que elas são capazes de criar, tá? Lembra que a internet, os dispositivos eletrônicos, eles são nada mais do que meios para chegar a um fim. Eles são novas formas de tu criar relações interpessoais, de tu gerir essas relações interpessoais, tá? Então, fazer uma questãozinha aqui. O que acontece em 1 minuto de internet? O que aconteceu em 1 minuto de internet em 2016? Eu estou, às vezes, olhando para lá porque minha outra tela fica ali com os slides, então perdoe um pouco a falta de foco aqui, tá? Em 2016, na internet... Boa noite, Luísa. Boa noite, Rodrigo, Marizane. Em 2016, para vocês terem uma ideia, tá, foi assistido 70 mil horas de Netflix, certo? Foram enviados, em média, 150 milhões de e-mails. Foram 1.400 corridas de Uber em 1 minuto. Estou falando só em 60 segundos, quanta coisa foi consumida, tá, em 2016. Foram ouvidas 38.052 músicas. Isso são dados do próprio Spotify, tá? Foram criadas 120 novas contas de LinkedIn em 1 minuto. Isso tudo são novas formas de tu interpretar, novas formas de tu se relacionar com essa tecnologia, tá? Para quem usa Snapchat, foram mais de 550 mil fotos compartilhadas em 1 minuto. 60 segundos, apenas 530 mil fotos compartilhadas. É bastante coisa, tá? Mas aí gera a necessidade de nós entendermos o que é a definição, né? Boa noite, Lucas. Definição. O direito digital não é nada mais do que mudanças nos meios de comunicação. Ele é uma forma de tu interpretar essas mudanças, né? De tu tentar gerir esse compartilhamento desenfreado de informações. Esse compartilhamento, por vezes, até prostituído de informações. São alterações de mudanças comportamentais, tá? E, principalmente, é uma questão que vem a tratar a incapacidade que nós temos de diferenciar o real do virtual, né? Dentro das mudanças de comportamento hoje, eu pergunto para vocês e fica uma relação, uma reflexão interna, e vocês, por favor, até coloquem aí nos comentários, seria interessante haver essa troca. Qual é a primeira coisa que vocês fazem de manhã? Até um tempo atrás, a primeira coisa, tu levantaria da cama e tu iria lavar o rosto ou desligaria o despertador. Hoje, a primeira coisa que eu faço, um movimento inerente, é esticar o braço, pegar o celular e ver
todas as notificações, as 52 notificações que aconteceram enquanto eu dormia, naquele pequeno espaço de tempo, entre meia-noite e 6h30, 7 horas da manhã, 1 hora ali. São 6 horas em que o mundo inteiro continua acontecendo e a gente não pode ficar para trás nisso. Então nós acabamos sempre indo buscar e entender o que está acontecendo nesse período que nós estivemos fora. É uma mudança comportamental, né? Mas, Leonardo, onde é que o direito entra nessa questão? O direito digital, nesse aspecto, ele tem que ser considerado nada menos como um direito 2.0. Não tem inovação, não tem passe de mágica, não tem bruxaria. É o direito 2.0. É o direito que vem a tratar, apesar da origem do direito ser engessada, ser demorada, ser lenta, ele vem a tratar esse tipo de relação que é mais rápida, né? Que é mais eficaz, que é mais efêmera, inclusive, né? Então, o direito digital ele busca orientar, apoiar, capacitar pessoas e empresas, proteger informações, negócios e relações no ambiente digital, tá? Ele vem tratar de mudanças na sociedade e, principalmente, vem tratar de adaptabilidade às mudanças de geração. Mudanças de geração essas que são o principal motivo de choque cultural que nós temos hoje, né? O choque cultural entre países e tal, ele acabou sendo absorvido pelo choque cultural entre as gerações, né? Que há quem diga que geração X, Y, alfa, beta, né? São os choques de gerações. Hoje eu ensino os meus pais a usar Spotify, né? Com a mesma dificuldade em que eles tiveram a me adestrar a utilizar um equipamento eletrônico, por exemplo, né? Hoje as crianças já nascem sabendo lidar com dispositivos touch. Isso é impressionante, né? Eu imagino de 2, 3 gerações para frente aonde é que isso vai chegar. E me assusta um pouco saber que provavelmente eu não vou ter capacidade técnica nem envergadura psicológica para conseguir acompanhar essa evolução. Senhores, aqui eu listo, com base nos sites dos últimos, os 20 sites mais acessados em 2016, tá? A gente tem Google, YouTube, Facebook, Globo, UOL, Live.com, Mercado Livre, Blasting News, Yahoo, WhatsApp, Wikipedia. São diversos sites. O que eles todos têm em comum? Eles buscam ou compartilhamento de informação ou compartilhamento em estilo redes sociais. Realmente é uma busca pelo compartilhamento da informação. Pessoal, vocês estão muito quietos nos comentários. Enquanto vocês não estiverem falando, eu falo. Tá? Redes sociais, então. Um pouquinho sobre redes sociais. Redes sociais elas foram o maior alvo de pedidos judiciais e extrajudiciais para remoção de conteúdo. Tá? Considerando 484 ações ajuizadas nas eleições de 2014 em todo o país, o Facebook, o Twitter e o YouTube dispararam na frente com 60% dessas reclamações para questões judiciais ou extrajudiciais para remoção ou indisponibilização de conteúdo. Blogs, 12%, páginas de administração pública direta, 11,4%, e portais de notícia com 9,7%. Tem uma frase bem legal também, da Marta Mendonça, que é uma das pessoas que participa lá do Sensacionalista, que ela diz: uma coisa é fazer humor, outra coisa é fazer humor nas redes sociais. É uma situação que você tem retorno absolutamente imediato. Olha só, gente, abrindo parênteses, quantos backfires a gente teve no ano passado nesse aspecto. Quantas vezes nós tivemos tiros que saíram pela culatra, questões que foram lidadas de uma forma ruim ou de uma forma não profissional, né, e acabaram sendo um tiro na culatra e fazendo grandes portais terem que se desculpar publicamente ou tendo que gerenciar essa crise de uma forma ou de outra, tá? Então ela fala, uma coisa é fazer humor, outra coisa é fazer humor nas redes sociais. É uma situação em que você tem retorno absolutamente imediato e a gente às vezes percebe pelo retorno que a gente mandou mal. Isso é importante, mandou mal. Tu tem que saber a hora de volta, dá para trás, pensa, respira, digere a informação, pensa no estrago que tu causou e tenta recuperar isso. É difícil, é muito difícil. O estrago, o rastilho de pólvora judicial na internet, ele é muito rápido, ele é muito eficaz. Tu atinge muitas pessoas na publicação no apertar de um botão, tá? Então, qual é a maior mentira desde a criação do computador? E essa eu vou aguardar vocês me colocarem nos comentários. Qual é a maior mentira desde a criação do computador? Eu vou dar para vocês aqui 30 segundos para a gente se manifestar.
Obrigado, pessoal, pelos elogios aí. Vamos ver se vocês sustentam esses elogios até o fim da aula. Tá? Depois a aula vai estar disponível também. O legal do feedback imediato é que a gente fica esperando. Olha só, até eu mesmo com a minha própria página larguei um emoticon aqui. Que maravilhoso. Senhores, brincadeiras à parte, a maior mentira desde a invenção do computador é eu li e concordo com os termos de serviço. Ninguém lê. Ninguém concorda porque lê. Mas vocês concordam cada vez que clicam e aceitam os termos de serviço ou as políticas de privacidade. Essa é a maior mentira desde a invenção do computador. Tá? Se alguém disser que já leu, provavelmente eu vou dizer que tu não tinha realmente nada melhor para fazer. Os usuários ignoram até 90% das mensagens de segurança. Mas, Leonardo, juridicamente essas mensagens de segurança funcionam? Juridicamente elas funcionam, elas têm validade. Nós, como operadores do direito, sabemos que o assinar de um contrato eletrônico, ele é juridicamente viável quando tu aceita aquele termo. Tu está de acordo. O princípio jurídico do escreveu não leu, né? Eu não preciso completar a frase. Mas é só uma caixinha de marcar. Lembra que ao marcar essa caixinha, quando tu aceita esse contrato, né, esses termos de uso, diversas informações que tendem a reunir informações suficientes para identificar o usuário do computador passam para a outra parte, como se tu tivesse assinado o contrato. Então, efetivamente, tem validade porque tu sabe de onde partiu, qual é o usuário, qual é o provedor que está sendo utilizado, qual o IP da máquina, qual a versão. São diversas informações que tu reúne para conseguir te resguardar. Tá? João Pedro, leu a do Spotify, porque achei meio tensa a parte em que permitia a divulgação de toda a minha existência e da minha família sem autorização judicial. Realmente, João Pedro, a do Spotify foi uma surpresa, mas uma questão interessante é que ela sempre esteve lá. Né? Isso já tinha sido levantado há um tempo, e aí mexeram, alguém viu e o rastilho de pólvora tocou de novo. Mas eles têm isso por um princípio jurídico do país em que eles estão situados e em que eles têm que ter um certo controle sobre as operações financeiras dessa pessoa. A aplicabilidade deles aqui para nós, ela é muito restrita, mas o contrato em si, quando foi traduzido e localizado, ele foi traduzido dentro daquele espectro ali, tá? Pessoal, ao final aí a gente vai tirando algumas dúvidas, tá? Só para não perder o fio da meada, termos de uso e políticas de privacidade, isso é muitíssimo importante. Todos os sites, portais, e tu inclusive percebe a seriedade do quanto o próprio negócio se leva a sério quando ele tem termos de uso e políticas de privacidade atualizada, tá? O Davi me pediu para levantar uma questão aqui. Tá, e os crimes? Como é que funcionam os crimes? Gente, os crimes nada mais são, tá? E eu não estou menosprezando, do que os mesmos crimes que nós sempre tivemos. Porque o computador é meio, ele não é fim. São pouquíssimas as situações onde o computador ou a internet em si, ela é meio para a execução e fim de execução. Um exemplo desse, por exemplo, é a indisponibilização de um site de vendas em que ele tenha perdas e lucros cessantes em função de um ataque que indisponibilize aquele serviço ou aquele site, tá? Esse é um dos exemplos. Ou a captura de informações sensíveis, mas ele é sempre meio para execução. Um desvio financeiro. O objetivo final é obter vantagem financeira. O computador é só usado como meio nessa situação, tá? Então, os crimes per si, eles sempre existiram e eles só alteraram, só atualizaram a forma como eles acontecem. Tá? Questões de crimes contra a honra, questões de estelionato, isso sempre aconteceu. A internet é só um facilitador para isso. Né? Ela não pode ser encarada como um objeto fim, ela é encarada como um meio. Tá? O Spotify mandou tão mal que no dia seguinte saiu uma nota e alteraram sutilmente a política de privacidade. Tá aquilo, né? Se tu tá ouvindo o que teu público tá falando, tu sabe a hora que tu mandou mal e aí tu consegue fazer uma gestão adequada desse probleminha. Política de privacidade, então, que nós não levamos a sério. Que nós levamos a sério, ou que deveríamos levar a sério.
Facebook, vocês entregam, nós todos entregamos a nossa alma ao Facebook no momento que clicamos e concordamos. Tem muita gente que cola aquela mensagem, eu não autorizo, aquilo é um hoax, aquilo é uma forma de enganar, é a brincadeira do mais um trouxa, né? Essa é a ideia. Tudo que está no Facebook é público, nada é teu do Facebook, nada, por mais que tu queira, não é teu. Todo o conteúdo que tu publica ali, tu tá dando liberdade pro... tu tá dando liberdade pro Facebook ter acesso a essas informações. Para quem teve a febre do Pokémon GO, muito legal a ideia da Nintendo e da Niantic de fazerem um jogo, né, que tu pode ver finalmente os Pokémons e tudo mais, mas foi um dos maiores experimentos que se teve, em que nós fornecemos hot zones, zonas quentes da cidade, lugares onde as pessoas se manifestavam, se reuniam, né? Tu deu essa informação para o Google, tu deu essa informação para a Niantic, que é quem faz o Google Maps, então tu consegue fazer essa... Agora, sem essas postagens. Então, nós entregamos essas informações todas passadas do Pokémon GO, de ruas, de zonas quentes, de zonas onde tu tem uma maior possibilidade de investimento financeiro pelo maior trânsito de pessoas. Todas essas informações foram passadas adiante. Fabiana Schutz, doutor, o estelionato na internet, onde o site é hospedado no Rio e a sede da empresa é em Minas, qual a competência para a ação penal? A ação penal é no domicílio da vítima, no caso, né? E se tratando de um estelionato mesmo, em qualquer um dos dois locais é possível tu acionar, porque a hospedagem do site é onde disponibiliza o serviço. Então tu pode pedir a indisponibilização do site, tu pode pedir as informações relativas à hospedagem do site lá, e a competência para ação penal em específico em Minas, onde tu vai fornecer as informações para Minas ou para a delegacia de Minas, ou teria que haver essa conversa entre os dois, entre as duas instituições, tá? Waze é uma maravilha, o Waze. Todos nós temos o Waze e usamos o Waze indiscriminadamente e sabemos onde estão os pardais e onde estão as fiscalizações e onde está tudo isso e mais um pouco, mas nós estamos entregando, é uma retroalimentação. Nós estamos entregando a informação de volta para eles também, de velocidade, de valores, de tudo. Tá? WhatsApp, bom, esse eu realmente assim me solidarizo com quem sofre quando o serviço fica indisponível no Brasil. Inclusive, meu posicionamento é muito que é desmedido quando tiram o serviço do ar por conta de uma conversa que nunca aconteceu. São questões que nós temos que entender, o nosso judiciário tem que entender. Tu não pode tirar um aplicativo do ar, e isso é perigoso não pelo próprio WhatsApp, de forma alguma estou defendendo o aplicativo aqui, mas tu não pode tirar o aplicativo, cessar o uso de todo mundo por informações que nós não sabemos se eles têm, e isso deveria ser resolvido a nível, talvez, internacional, talvez seria pretensioso demais uma manifestação internacional nesse aspecto, né? Mas é desmedido tu tirar o acesso de todo mundo por informações que pode ser que a outra ponta tenha, mas que todos os indícios são de que essa informação não tenha, em especial por criptografias ponto a ponto, por questões onde a mensagem não fica parada no servidor, porque as mensagens não tem como ser grampeadas efetivamente nesse aspecto. Então, no momento que tu entra no WhatsApp também, tu tá entregando tuas informações para ele e tem um pessoal aí que ainda não percebeu, mas se tu adiciona pessoas no WhatsApp, em seguida, em questão de minutos, essas pessoas vão aparecer no teu Facebook como sugestões para que tu adicione como amigos também. Então é um assunto bem delicado, é interessante de a gente conversar mais. O Google é super legal, né? Eles nos fornecem todas as indexações de site, todas as informações que nós precisamos, tudo joga no Google. O que tu entrega teus padrões de consumo, tu entrega a questão de marketing, remarketing, retargeting, toda a questão de tua política de compra, as informações do teu cartão de crédito ficam salvas no teu navegador, que te estimula a compra, todas essas informações ficam aí. Tudo que tem em comum dessa fase aqui, dessa tela toda, são informações. Nós não damos efetivamente
absolutamente nada por essas informações, exceto quando se trata de serviço, por exemplo, como o Uber que apareceu agora. O Uber também é fantástico, né? Ele nos entrega um serviço que a gente já estava carente há um tempo, né, pela necessidade desse serviço, mas nós vimos que, por mais legal que o Uber seja, que o Facebook seja, que o WhatsApp seja, eles visam o lucro. E como é que eles conseguem lucro? Com base na informação. Tá? E o Spotify também, agora até a gente acabou queimando o cartucho aí, mas já tinha falado também do Spotify, das questões bancárias inerentes ao Spotify, mas são questões também que são importantes de serem tratadas, né? Das questões financeiras e tudo mais, é bem interessante. Senhores, uma dúvida aqui. Manhã chuvosa, Brasil, 2035, o sinal está aberto, faixa de pedestres está livre. Um veículo sem volante, sem pedais, sem câmbio e sem retrovisor transporta um deficiente visual que se dirige ao trabalho. Subitamente, uma criança entra na via e o motorista virtual tem duas opções. Ou ele desvia para a direita e evita o atropelamento jogando o carro em um precipício, ou ele se choca com o outro veículo e empurra o outro veículo para o precipício. Algumas questões jurídicas que são bem interessantes, tá? Quem será responsabilizado pelo acidente? O dono do carro? Os pais da criança, o fabricante do veículo cujo sistema evitou o atropelamento, mas não a colisão, o programador. Eu aguardo as opções que vocês podem me dar, mas isso é um problema real, que está em 2035, mas ele está mais perto do que nós imaginamos. Como é que o nosso direito, como é que o nosso código de trânsito vai atuar nesse tipo de questão? Quem vai ser responsabilizado pelo acidente? Como é que fica a questão da indenização civil, da reparação civil, da ação penal nesse tipo de questão? Como é que fica? Bom, se vocês tiverem a resposta, eu aguardo que me deem a resposta, porque eu também não sei. Eu só joguei o problema para vocês dormirem com essa hoje, que realmente é uma questão que tem que ser pensada, tem que ser compreendida, tem que ser digerida, tem que ser repensada. Tem que ser bastante problemático essa questão. Então, inevitabilidade, gente, inevitabilidade. Eu resolvi pegar essa palavra dentro do sistema que o Davi já tinha apresentado das palavras, né? Serendipidade, né? Das questões ali, eu resolvi eleger inevitabilidade. A única coisa mais certa que a mudança é o fato de que tentarão resistir a ela. E nós vemos isso todos os dias, tá? Vocês já viram que o Skype tem tradução ao vivo agora. Tu fala e ele traduz para 10, 12 línguas o que tu tá falando. Ele ouve o que tu tá falando com teu sotaque e ele traduz para outra ponta que não entende a tua língua, na língua dele, e fala. Nós temos aí a questão também de carros autônomos. Como é que o nosso direito vai lidar com carros autônomos? Carros que dirigem sozinhos, o condutor não pode ser responsabilizado, vai ser o proprietário, mas se estabelecerem um modelo de negócio onde o proprietário não necessariamente é o condutor e a gente só aluga pela viagem e... Me ajuda. Uso de mensageiros instantâneos assíncronos para intimações, já acontece em São Paulo, né, João Pedro? E citações, em breve nós vamos ter citações com base a certifico e dolfé serão 2 vezinhos azuis. É possível? É possível. É provável? É provável. É questão de tempo até isso acontecer. Né? A gente hoje também trabalha, nós temos hoje facilidades em identificar o usuário. É sempre engraçado, vocês já viram qual é o ambiente mais inóspito da internet? São os comentários em portais de notícias, né? Esses são os ambientes mais inóspitos. É aquela sujeirinha, aquele tufinho de sujeirinha que fica atrás da tua porta. Quando tu olha, tu vai olhar, é o chat do UOL, o chat do Terra, os comentários das notícias. É um safari, porque claramente todo mundo que digita lá são animais de primeira categoria, sem ofensa aos próprios animais, tá? Realmente é uma facilidade de identificar o usuário. Hoje existem ferramentas, existem formas, existem padrões de programação em que facilita a identificação desses usuários, tá? Uma questão, um casinho importante aqui, interessante, até hoje eu fiquei sabendo, dentro dessa inevitabilidade a gente tem a demora para se atualizar, né?
Quem é aqui do Rio Grande do Sul sabe que recentemente nós fomos agraciados com o nono dígito dos nossos telefones, né? O pessoal que faz placa e faz cartão de visita está adorando, porque eles estão faturando como nunca, né? Porque todo mundo teve que mandar refazer milheiros de cartões, fachadas. Eu já vi diversos locais onde pegaram um 9, recortaram e tacaram na frente do telefone, né? Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, no Procon, tem uma ferramenta aqui que fala das questões de telemarketing, aquela chateação, aquela ligação legal sábado às 7h15 da manhã que eles te ligam para te oferecer seguro de vida, né? Ou para te oferecer qualquer tipo de serviço pé no saco que tu sabe que tu não queria e que acham que é uma boa ideia vender por telefone, mas, né, modelos de negócio cada um tem o seu. E até o momento o Procon do Rio Grande do Sul não implementou o acréscimo do nono dígito, nem a possibilidade de tu cadastrar um telefone com nono dígito no site deles. Então, é inevitável. E a demora para se atualizar gera um sistema defasado. Tem muita gente reclamando que está recebendo ligação de telefones celulares com nono dígito, mas tu não consegue cadastrar eles no sistema porque não colocaram um campo a mais ali para colocar, enfim, um 9 a mais no sistema. Inevitabilidade, tu tem que fazer. Né? Eles têm a obrigação de fazer porque eles fornecem o serviço e têm a obrigação de manter ele atualizado. Tá? Senhores, quentinha, essa aconteceu hoje de manhã, essa é fantástica. Tá? O Twitter do Planalto divulgou as senhas. O Portal Brasil, responsável pela divulgação de notícias do governo federal, cometeu uma falha de segurança inacreditável na manhã de terça-feira. No Twitter, a equipe publicou um link para um arquivo que reúne senhas de todas as redes sociais do governo. Outro ponto curioso é a utilização da senha Planalto do Temer 2016, só para que conste independente de posicionamento político. Tá? Esse é um comentário independente de posicionamento político. Para uma das redes. De acordo com a coluna Radar, o arquivo contava ainda com uma observação em vermelho e caixa alta para a equipe: não trocar a senha nunca. Como assim não trocar a senha nunca? Não trocar a senha nunca. Quer dizer, um portal responsável pela divulgação de notícias do governo federal disse que não trocar a senha nunca. Isso vai contra toda e qualquer orientação de boas práticas de uso de redes sociais. Né? E estava num arquivo, num Google Drive. Estava num arquivo público no Google Drive. Mantenham a senha, é só entrar lá. Aí depois disseram que a pessoa responsável pelo cuidado dessas contas já não estava mais ocupando o cargo e, consequentemente, a senha não batia mais. Então não trocar a senha nunca, a menos que alguém vaze a senha. Sempre tem um condicional ali, no fim das contas, né? Senhores, não é terrorismo, tá? As fotos da festa ficaram ótimas.exe, ainda é a forma mais eficaz de disseminação de vírus, de porcarias eletrônicas, tá? Ainda, acreditem, as fotos da festa ficaram ótimas. Criptomoedas, tá? Bitcoins, Dogecoins, segurança digital e tem muito pano para manga aí. Como é que o direito vai lidar com criptomoedas? Como é que o Banco Central, nosso Banco Central, vai regular criptomoedas? Como é que vão regular a validade dessas moedas? Né? Hoje a gente tem um sistema tributário nacional, o sistema da Casa Moeda, né, que uma e duas dá problema e eles param de emitir passaporte porque faltou papel ou porque tem algum problema no sistema, como eles disseram na publicação, eles estavam trancando. Tá? Então, isso é importante. Como é que nós vamos lidar com isso? Tá? E outra coisa bem interessante, não é porque o conteúdo está online que ele é público. Né? Os conteúdos, a menos que eles tenham a definição que eles são públicos, eles pertencem a quem publicou. Claro, adotadas as devidas proporções, né? Então, não é porque o conteúdo está online que ele é público. Vocês podem pegar, por exemplo, essa palestra, podem ver que eu tive o cuidado de colocar o meu logo, o logo do professor Davi André ali embaixo, tem a minha imagem aqui, vocês ainda podem cortar nessa edição, mas eu tenho os slides originais e eu tenho as informações aqui para dizer que esse conteúdo é meu, eu que produzi, né? Vocês pegam um conteúdo na internet, lembra, não é porque está online que é público. E se o dono resolver reclamar, ele pode pedir para tirar do ar,
ou ele pode pedir indenização, mas primeiro tem que pedir para tirar do ar. Isso é numa forma bem sucinta, tá, de colocar. Internet das coisas. Internet das coisas é uma mudança hoje que já está acontecendo, né? Temos tudo conectado, até eu brinco. Agora, cada like que vocês estão dando aqui, cada comentário que está subindo, tá tocando no telefone, no iPad, no computador, tá subindo notificação aqui, a geladeira tá apitando, até a coleira do cachorro tá disparando também. Internet das coisas, tá tudo conectado, tu consegue pegar informações para quem tem watch, para quem tem tablet, quem tem a casa conectada, quem tem gestão de lâmpadas pela casa também, com o aplicativo tá tudo conectado, né? Lembra que esses dados todos, eles estão salvos e interpretados. A busca disso é em antecipar as tuas necessidades, né? Então aí brinca, será que a tua geladeira está enviando e-mail sem tua permissão? Porque sim, tu pode, tem geladeiras que tu pode mandar informações, tu pode solicitar compras dela a partir da geladeira, ou tu pode enviar informações para a geladeira do que está faltando, que tu quer colocar na tua lista de compras, enfim, é só um exemplo tosco acerca do assunto, tá? Eu tô me prolongando aqui, mas vamos embora. Isso tudo serve para marketing direcionado, tudo formas de colocar isso de forma que tu tenha uma antecipação das necessidades, da forma como tu lida do teu marketing, mas aí tu abre mão de muita coisa, tu abre mão da tua privacidade, né? Aquela coisa de privacidade, aqueles conceitos que nós temos de só eu sei o que eu estou fazendo, mas eu estou logado no Facebook, eu estou logado em outras 4 ferramentas, eu estou utilizando um aplicativo que eu não sei a procedência, né? Então, e todos esses aplicativos estão conversando e estão metendo um marketing direcionado. Aqui na direita, inclusive, estão me oferecendo cursinho de concurso, estão me oferecendo passagens, estão me oferecendo diversas páginas ou questões relacionadas, marketings direcionados, tá? Esses dias fui no mercado e apareceram mercadorias dentro do carrinho sem eu pegar eles. Aí, João, aí a gente tem que passar isso para o setor de questões paranormais, tá? Eu vou estar ali encaminhando, tá? E aí, gente, então, se colocassem 2 inteligências artificiais para conversar, isso é o mais bizarro. Eu posso confessar, e eu não tenho orgulho disso, que eu passei algumas horas assistindo os 2 chatbots conversando. Isso foi fantástico. Né? Colocaram 2 inteligências artificiais. Isso é assustador e isso é fantástico ao mesmo tempo. Né? Eles estão aí numa discussão, não sei se dá para ler direitinho na imagem, eles perguntam um para o outro como eles estão, como é que tá, o que tu tá fazendo, onde é que tu tá. Eles definiram que um é homem, que um é mulher. Então, é realmente fantástico. Isso é interessantíssimo, saber que 2 máquinas conseguem manter um diálogo. Por vezes ele não tem sentido algum, mas a grande maioria das vezes ele tem informações. Pensa nisso na aplicabilidade ali para frente, como é que o direito vai ver isso, como é que nós vamos enxergar 2 máquinas conversando, 2 seres que, quem sabe, sencientes vão interpretar isso, né? Então, é interessante o diálogo que eles terão, as coisas que eles falam, e se eles ofenderem alguém? E se em algum momento eles elegem um nome e resolvem tirar sarro com o nome? E se esses chatbots, por exemplo, começam a enviar imagens um para o outro? E se eles descobrem uma pasta de nudes de alguém, por qualquer motivo, e eles começam a colocar essas informações aí também? Eu tô falando isso num passo evolutivo próximo, tá? Se eles começam efetivamente a tratar esse tipo de coisa. Quem é o responsável? Como é que fica? O nosso direito hoje é capaz de entender isso, mas não é um programador que fez isso, é uma inteligência artificial. Não foi ninguém que digitou o comando, ele digitou por si. Como é que se trata a responsabilidade a partir disso? É matéria para se pensar. Senhores, e se vocês morressem amanhã? O que seria encontrado no computador de vocês? E não adianta ir agora apagar o histórico e os cookies, tá? É sério. É uma reflexão simples, só para vocês. Leonardo, tá, e eu com isso? Eu quero só, dentro dessa conversa toda, que já está se prolongando há 50 minutos quase, eu não sei nem quanto tempo eu estou streamando aqui, meu PowerPoint me diz que são 59 minutos, mas eu acho que 23 minutos e pouco. 30 e poucos minutos, tá? Segurança das informações. A minha ideia aqui é dizer a vocês,
tudo que nós produzimos no computador são informações, tudo são questões voltadas para gerar informação, né? Clareza nas regras do jogo, a gente precisa de transparência de regras do jogo, transparência no uso dos aplicativos. Lembra que quando tu aceita ali, tu permite o acesso do teu celular ou do teu programa, tuas fotos, as tuas localizações, tudo, tu está entregando informação, né? A gente precisa, ou principalmente empresas e até as próprias pessoas precisam pensar num conceito de blindagem para evitar um backfire judicial. Sempre pensa 3 vezes antes de publicar. Pensa se tu não vai ofender alguém. Mas o meu Facebook é meu e eu escrevo o que eu quiser. Tu é responsável pela opinião que tu emite, né? A nossa Constituição diz que é livre de liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Então, tu é livre para postar o que tu quiser, mas tu vai responder, né? E vai arcar com as consequências dentro da tua responsabilidade também. Evitemos a promiscuidade digital, né? Permitir acesso a aplicativos, redes sociais. Eu baixei um aplicativo novo, vamos baixar. Peguei outro aplicativo, vamos liberar o acesso também. Vou fazer meu login em todas as coisas. A promiscuidade digital, ela tem os seus contrapontos. Aí daqui a pouco tu tem um perfil publicando coisas que não devem, né? Um abraço pro Wagner. Tu tem o teu perfil curtindo coisas, compartilhando material, né? Evitar a promiscuidade digital. Dá uma olhada nas regras de segurança, sabe? Te custa tão pouquinho, né? Lembra que nem tudo precisa ser levado adiante. Lembra que principalmente o Facebook não doa nenhum centavo, nem 5, por mais triste que as histórias sejam. O Facebook não doa quantas curtidas essa princesa merece. O Facebook não ajuda de forma alguma financeiramente ou monetariamente essas pessoas, tá? Então, um recap. Finalmente isso aqui. Regras do jogo claras, tá? É importante ter políticas de privacidade e termos de uso atualizados regularmente. Não discuta política, futebol e religião, né? Eu sugiro, pelo menos, tu fica completamente à vontade, né? Contigo mesmo que eu tô falando, tu que tá me assistindo aí. Você enxerga as coisas de acordo com o seu código moral, tá? Tu julga as coisas, tu fala as coisas de acordo com o teu código moral. Falta empatia nas pessoas na internet para entender quem está do outro lado e quem está recebendo a tua mensagem, tá? Os excessos, assim como no direito penal, podem e serão responsabilizados e punidos, tá? Eu sempre gosto de aplicar a regra das 3 validações. Preciso publicar isso? Preciso mesmo publicar isso? Eu tenho certeza que eu quero publicar isso? Se passou nas 3 validações, toca a ficha que tá tudo bem. Se falhou numa das 3, cara, te previne, evita, te preserva e evita esse tipo de constrangimento desnecessário. Eu deixo aqui também 4 sugestões, tá? Bem interessantes. Terms and Conditions may apply. Se vocês tiverem aí 1h20 para gastar no Netflix, investir no Netflix, fiquem bem à vontade. Terms and Conditions may apply, bem legal. O livrinho Socialnomics, do Eric Qualman, é uma leitura bem gostosa. Como Viver na Era Digital, é um livrinho bem pequenininho também, é muito bom, vale a pena, te dá uma visão de mundo desse aspecto tecnológico bem maior. E o site, que eu até gostaria que as pessoas entrarem, Moral Machine, esse site é bem legal. É aquilo que eu tô falando, que tu julga as coisas de acordo com o teu padrão moral. Isso é bem interessante também. Moral Machine é um sitezinho onde tu vai ter algumas decisões que a gente chama de decisões impossíveis, onde tu vai ter que eleger 2 alternativas, só tem 2 alternativas, tá? É um estudo que é feito em cima dessas 2 decisões, onde as 2 decisões são ruins, tu tem que escolher a menos pior de acordo com o teu padrão moral, com as tuas normas, o teu regulamento moral. Vale a pena acessar, moralmachine.edu, eu acho, procura no Google. Acima de tudo, gente, tem a ética, né? Lembra que os princípios morais devem ser observados no exercício de uma profissão, né? Isso é inerente, eu gosto só de colocar isso, porque é importante para fazer um finalizado. Então, fico aberto caso tenham dúvidas, tá? Completamente à disposição, muito obrigado pelo público, né? Vocês foram muito legais, nós tivemos um pico aí de 70 e poucas pessoas assistindo, né? Para quem aguentou até aqui, meu muito obrigado, né? E aqui estão os meus contatos também, tem o meu e-mail aqui, o site, tem o Facebook aqui da página, dá um likezinho, dependendo de como tiver a movimentação e coisa aí, a gente pode acabar agendando outras lives para discutir outros assuntos que são do interesse de vocês também, tá? Se tiverem sugestões
de assuntos ou de temas específicos, coisas que venham acontecendo e quiserem ouvir a opinião de alguém que entende um pouquinho. Minha cara tá tampando o QR Code. Obrigado, já vou resolver isso. Vem pra cá, cara. Isso aí, pronto, agora sim. Vou acabar fazendo isso eventualmente, né? E aí, se tiverem interesse, a gente pode acabar fazendo outras lives para discutir outros assuntos. Fico à disposição e fico no aguardo aqui das perguntinhas mais uns minutinhos. E aí depois todos nós voltamos lá para a live do professor Davi. De nada, gente. Foi um prazer, é um prazer dividir esse tipo de coisa com o pessoal que está interessado, pessoas que estão interessadas no assunto. Muito legal mesmo. Obrigado pela paciência por terem ficado até agora aqui. Obrigado, Olavo. Obrigado, Elizabeth. Valeu, Luísa. Valeu, João, o top comentador do stream. William, obrigado. Fabiana. Obrigado, Graziella. A responsabilidade pelo conteúdo produzido por inteligência artificial, em teoria, não é de quem mantém o servidor onde a AI roda? Então, Nath, em teoria ele é, só que o conteúdo produzido por uma inteligência artificial pressupõe que a inteligência artificial que produziu o conteúdo. Ele pode ser responsabilizado até certo ponto, porque tu não pode ter como... tu não pode ter como culpar a pessoa que desenvolveu ou que mantém a AI em cima de um pensamento desenvolvido por ela, né? Então, até certo ponto, sim. O nosso direito hoje não prevê uma responsabilização direta nesse sentido, porque a inteligência artificial já pressupõe, é uma inteligência artificial. Pelo menos é o meu entendimento, né? Eu não tenho mais informações para poder ver, inclusive porque a gente ainda não teve um caso desse. O que nós fizemos foi adiantar um avatar do apocalipse aí. Senhores, mais alguma perguntinha? Senão já vou me despedindo por aqui. Muito obrigado aos que assistiram, muito obrigado aos colegas, aos amigos que vieram prestigiar. Fico à disposição. Então, Gustavo, a gente tem um problema hoje. De quem é a culpa em um acidente de IA? Isso não existe base jurídica hoje para nossa questão aqui. Não tem como tu conceber de quem é a culpa. Hoje, talvez, seria da fabricante do veículo, no caso de uma IA, em um acidente com veículo, mas e se for um acidente de uma IA com vazamento de dados? Aí a responsabilidade é por quem mantém, né? Não sei mesmo. No caso de AI que a Microsoft resolveu colocar, a TAI, acho. Não lembro, toda a responsabilidade da Microsoft recai sobre ela porque, de certa forma, acaba sendo mantenedora, né? A desenvolvedora, mantenedora, ou quem deveria, por exemplo, manter ou, sei lá, adotar boas práticas para resguardar a informação. Senhores, agradeço a presença de todos, fico à disposição aqui, tá? Por aqui, vou seguir um pouquinho ali na live do Davi, que ele sempre faz um comentário posterior, e qualquer coisa, por favor, entre em contato, tá bom? Até breve e muito obrigado.